Continuando a série Desenvolvendo Pensamentos Proféticos, hoje nós estamos em Mateus, no capítulo 4, do 17 a 25. Essa passagem fala de Jesus chamando os seus apóstolos. Ele vai chamar 4 deles. E através do nome desses apóstolos existe uma mensagem. Essa mensagem ela explica o que é o Evangelho, o que é o Reino dos Céus. Vem comigo então, que nós temos vários detalhes, várias coisinhas para comentar sobre essas passagens. Mas antes da gente continuar, eu te convido a se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações, deixar o seu like ou seu dislike. E se tiver alguma dúvida, faça um comentário. Começando no versículo 17, temos o seguinte: daquele momento em diante, Jesus passou a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Você vê que aquilo que João Batista pregava, que era arrependimento, é exatamente a mesma coisa que Jesus está pregando? E o que é o arrependimento? O arrependimento é mudança de vida. João Batista pregava que o reino dos céus estava próximo. Mas daqui para frente, o próprio Jesus está pregando que o reino de Deus ele chegou, ele está perto. O que é o reino de Deus? É o próprio Jesus. Dentro desse contexto, o que os céus, o reino dos céus não está falando? Ele está falando de coisas espirituais. Na sequência, no versículo 18, o que nós temos é: e caminhando junto ao mar da Galileia, viu Jesus 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Um dos significados de água nas Escrituras é falar de nações. Você percebeu que Jesus chamou Pedro e André enquanto eles estavam dentro da água, no mar? Isso quer dizer o quê? Que o chamado deles tinha relação com nações, aos 4 cantos da terra. E não é isso que nós vemos até hoje? Que o legado que eles nos deixaram, que todo o trabalho deles chegaram até nós e chegam no mundo inteiro até hoje. O versículo 19 fala o seguinte: então disse-lhe Jesus: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Essa passagem está intimamente ligada à bênção de Jacó sobre a vida de José, lá em Gênesis 48, do 16 ao 19. E abençoou José e disse: o Deus em cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde que nasci até este dia, o anjo que me livrou de todo o mal, abençoe estes rapazes, e seja chamado neles o meu nome, e o nome dos meus pais, Abraão e Isaque, e multipliquem-se como peixes em multidão no meio da terra. Essa passagem está nos contando uma profecia que Jacó fez sobre a descendência de Manassés e a descendência de Efraim. A gente já falou sobre quem era Efraim e o que ele representa em outros vídeos. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Mas eles vão falar não só de judeus, mas também principalmente dos gentios. E ele está falando que os gentios vão se multiplicar como peixes. Então, o propósito, o apostolado dos discípulos tem a ver com a bênção que Jacó deu aos filhos de José. Outra coisa que eu quero destacar aqui, que você veja que Jesus chamou os discípulos para o propósito de vida que eles foram criados e eles nem sequer tinham ideia. E é muito comum, então, no sonho, que você tem um sonho onde Deus vai te chamar para uma coisa, para uma situação, para um propósito que você jamais imaginou e pode até ser que você ache que não tem nada a ver contigo. Na verdade, eu já vi pessoas que não têm nada de cristãs ou que não são envolvidas com o cristianismo e têm um chamado, um propósito desde o seu nascimento por Deus para serem, por exemplo, profetas ou então serem pastoras. Elas nem sequer conhecem as Escrituras. Isso não muda o motivo ou o propósito que é da vida delas, o propósito pelo qual Deus as criou. Mas o que acontece é que a gente tem o poder, o livre-arbítrio, de decidir ou não se a gente vai viver o propósito de Deus para as nossas vidas. Na verdade, esse termo de peixes e de pescaria é muito comum em sonho. E ele vai falar de almas, de salvar vidas, e desse chamado apostólico, talvez um chamado evangelístico. Então tenha isso em mente se você sonhar que está pescando. Na verdade, vai ter um outro vídeo aqui no canal só explicando peixes e pescaria, algo bem específico porque esse tema é bem abrangente, tá? Na sequência, no versículo 20, eles imediatamente deixaram suas redes e seguiram Jesus. Ou seja, eles obedeceram prontamente. O que eu quero apontar aqui para você é que Deus não necessariamente chama pessoas prontas. Ele vai te capacitando e vai te ajudando no processo. Na verdade, ele sempre te chama para parceria, para que você, junto com ele, possa se desenvolver e possa crescer dentro do seu propósito. E foi isso que aconteceu com os discípulos aqui. Eles obedeceram e começou o processo. Rede geralmente tem outro significado, mas dentro desse contexto, deixaram suas redes. Isso quer dizer que deixaram a sua vida, deixaram aquilo, a sua vontade, aquilo que eles viviam, para começar um novo propósito. Deixaram a fase antiga e passaram para algo novo. Então, rede nesse sentido, nesse contexto, é isso que quer dizer.
Geralmente isso é uma exceção, geralmente tem outros significados, tá? Na sequência, Jesus vai chamar mais 2 pessoas para fazerem parte desse grupo seleto de apóstolos de Cristo. Seguindo adiante, viu Jesus outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Novamente, eu comento aqui que Deus não gosta de gente preguiçosa. Ele chamou os 4 discípulos enquanto eles estavam trabalhando. Nada de ociosidade, tudo bem? Outro detalhe aqui também nessa passagem é que eles foram chamados de 2 em 2. Por que isso? Qual a importância de 2 em 2? 2 significa testemunha. E também quer dizer um apoiando o outro, um ajudando o outro, um dando consolo, dando suporte. Isso é bem importante. Então é normal, ou é bem provável, que dentro daquilo que Deus te chamou, Ele vai te conectar com outras pessoas com esse mesmo perfil, ou com esse mesmo chamado, que vão suprir uma necessidade da outra, onde você vai dar suporte e você também vai receber suporte. E assim como Pedro e André, eles fizeram a mesma coisa, deixaram a sua vida, deixaram a sua crença, o seu sistema e passaram a seguir Jesus. Ou seja, eles deixaram aquilo que eles queriam, aquilo que eles acreditavam, para passar a acreditar, a seguir e agir conforme Jesus. O que está dizendo aqui? Eles imediatamente deixaram o barco e seu pai para seguirem a Jesus. Dentro desse contexto nosso de sonhos, o que significa esse obedecer? Na verdade, muitas pessoas têm sonhos repetitivos com o mesmo tema. Isso quer nos dizer que existe algo que Deus está nos pedindo ou algo que Ele espera de nós que nós não estamos fazendo, ou seja, não estamos obedecendo. A partir do momento que a gente entende esse sonho e a gente passa a obedecer imediatamente aquilo que Deus está nos direcionando, esses sonhos vão parar de acontecer, vão parar de se repetir na nossa vida. O versículo 23 vai dizer o seguinte: E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e males entre o povo. O que essa passagem está falando é que aquilo que Jesus pregava estava alinhado com aquilo que ele fazia. Ou seja, ele deixava um legado na vida das pessoas que passavam por ele, não apenas por aquilo que ele falava, mas por aquilo que ele fazia. Ele tinha alinhado aquilo que ele dizia, aquilo que ele era e as suas obras. E você? Aquilo que você fala está alinhado com a sua maneira de agir? Porque a nossa ação, aquilo que nós somos, ela deixa um legado nas pessoas. Qual é esse legado? Quando as pessoas pensam, elas falam a seu respeito, o que elas pensam? Elas pensam que você é um hipócrita, que só fala e não faz nada? Ou ela pensa que você é apenas um religioso? Qual é a marca que você está deixando nas pessoas? O que Jesus está nos mostrando aqui é que é essencial que aquilo que a gente prega, aquilo que a gente ensina, que a gente viva nas nossas atitudes. Falar, até papagaio fala. Mas e viver? Porque as pessoas vão ver não só aquilo que a gente fala, mas principalmente o nosso padrão de comportamento. E sua fama correu por toda a Síria e trouxeram-lhe então todos aqueles que sofriam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos. Jesus os curava. Novamente, Jesus está falando de um legado. Daquilo que a gente faz, por onde a gente passa, a gente deixa marcas em vidas e em pessoas. E novamente, esse questionamento. Qual é o legado? O que você tem deixado ao seu redor? Qual é o cristianismo que você tem pregado? Por onde Jesus passava, havia transformação. E o último versículo desse vídeo hoje fala o seguinte: E uma grande multidão da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e além do Jordão, seguia Jesus. Se você sonhar com muitos lugares, é muito provável que Deus esteja te mostrando o teu poder de influência. Analise o que esses lugares têm em comum. Provavelmente eles vão desenhar um perfil de pessoa que vai ser seu público, ou seja, as pessoas que Deus te chamou para que você venha influenciar. Agora, aquilo que eu falei no começo, através do nome dos discípulos que Jesus chamou nessa passagem, existe uma mensagem escondida. Essa mensagem vai nos dizer o que é o Evangelho de Cristo e vai explicar quem é que vai entrar ou o que é esse reino dos céus, o que nos dá acesso. Olha só que bacana. Simão quer dizer aquele que ouve. Pedro fala pedra, rocha. Isso está ligado com Mateus 16, 15 ao 17. Então Jesus interpelou: Mas vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ao que Jesus lhe afirmou: Abençoado és tu, Simão, filho de Jonas, pois isso não foi revelado a ti por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. Da mesma maneira, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Essa pedra que Jesus cita aqui no versículo 18 é a pedra, ou seja, o fundamento, a verdade, que é que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, a pedra
é Cristo. André quer dizer homem valente. E Tiago é a nossa versão em português para Jacó. Quem foi Jacó? Jacó é o personagem que teve seu nome mudado para Israel. E o que isso nos diz? Ou seja, uma pessoa que passou por um processo de transformação para viver o seu propósito, para viver o seu chamado. E por último temos João, que quer dizer Deus é misericordioso, Deus perdoa. Então, através desses nomes, nós temos que a base do Evangelho, de Cristo, e o reino dos céus fica mais ou menos assim. Se você ouve que Jesus é a rocha, seja valente, passe pelo processo de transformação e Deus perdoa os seus pecados. Isso então é o que a gente precisa para fazer parte da família de Deus. Ouvir que Jesus é o Cristo, é a rocha, ser valente, deixar a nossa vida, os nossos pecados para trás, sermos transformados e assim Deus nos perdoa para fazermos parte do reino dos céus. Não é bacana? Hoje então nós usamos o tema do chamado dos apóstolos para ajudar a gente a interpretar ou a desenvolver pensamentos proféticos. Mas se você sonhou? Sonhou? E daí?